Porque às vezes a gente percebe que, devido às lutas, devido às tribulações que passamos aqui na terra, muitas vezes o adversário da nossa alma quer que nós estejamos na presença de Deus, mas com corações tristes, magoados, devido às lutas que estamos enfrentando, as perseguições, os problemas. E às vezes o adversário faz com que a vida do cristão seja como que uma vida de alguém que vive embaixo de escravidão. Alguém que não tem vontade própria, alguém que vive embaixo de escravidão, alguém que não pode ter paz, ter alegria, alguém que não sabe aproveitar as coisas boas que existem na face da terra. Porque no mundo em que vivemos, existem muitas coisas terríveis, muitas coisas ruins, trazida pelo próprio ser humano que não teme a Deus, que não anda na presença de Deus. Mas se nós formos observar as pequenas coisas que Deus criou através da natureza, através da criação de Deus na terra, nós vamos ver que, apesar de todas as coisas que aparentemente são ruins, todas as coisas ruins que o adversário colocou no caráter do ser humano para que o ser humano cada dia mais, viva cometendo erros, viva fazendo tudo errado, contrário à palavra de Deus. Apesar de tudo isso, nós devemos parar de vez em quando para observar o que Deus fez de grande, de maravilhoso, como a própria natureza. Observamos também o que Deus fez na vida do ser humano, quando Ele criou o ser humano. E nós temos que entender que a perfeição de Deus é muito maior do que as coisas erradas, terríveis, que o adversário faz com que o ser humano pratique. Na verdade, o que o adversário quer realmente é cada dia mais denegrir a imagem do ser humano perante Deus. É fazer com que o ser humano erre cada vez mais. Que o ser humano faça tudo errado, contrário à vontade de Deus. De toda a criação de Deus, o ser humano é a criação que Deus mais ama. E o adversário, como ele é invejoso, e ele não aceita ele não quer ser diminuído, ele não quer. Apesar que ele é diminuído, mas ele não quer ser diminuído. Então, ele quer fazer com que esta criação de Deus se torne cada vez mais perversa, mais ruim, se torne cada vez mais suja, se torne cada vez mais egoísta, para que Deus deixe de amar esta criação que Ele criou, que é o ser humano. Então, devido a isso, é que aqueles que servem a Deus, eles são perseguidos pelo adversário, eles são tentados pelo adversário, porque assim como ele tentou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele também tenta os servos de Deus ainda hoje, procurando de qualquer maneira fazer com que o servo de Deus caia em tentação, que foi a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e deixou escrito para nós, quando ele fala, através da oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o Senhor Jesus sabia que o mal viria, que o adversário da nossa alma ia fazer tudo, e tem feito tudo desde que Deus criou o ser humano, para tentar o ser humano, para levar o ser humano a cometer todo tipo de pecado e a viver no pecado, para entristecer a Deus e para que Deus se arrependa.
de ter criado o ser humano. E devido a isso, nós, como somos servos de Deus, somos perseguidos, somos humilhados às vezes pelas pessoas, as pessoas olham para nós de cima para baixo, como se nós não tivéssemos nenhum valor. E às vezes até no meio daqueles que estão dentro da casa de Deus, mas que ainda não estão convertidos, estão apenas convencidos.